Tai Sensei, como que funciona a voz passiva na língua japonesa? Tá aí mais uma pergunta que eu volto a dizer que nem tudo que acontece no português você pode encontrar no japonês. Certo. Tá? Por quê? No japonês nós temos mais do que uma forma de voz passiva. Ah, é? É. Explicando assim, grosso modo, em português você só consegue formar a voz passiva com verbos transitivos diretos, ou seja, aquele que tem um objeto direto. Tá. Certo? Por exemplo, se eu digo, sei lá, o cão mordeu meu pé. Uhum. O cão mordeu o quê? O pé. Eu tenho o pé como objeto de morder. Perfeito. Tá? Aí eu digo, na voz passiva, meu pé foi mordido pelo cão. Perdão. Pelo cão. Uhum. Pelo cão, tá? Tem uma série de artimanhas, mas formalmente é isso. Você transforma o sujeito da voz ativa no agente da passiva. É aquele que vai praticar a ação. Perfeito. E o objeto que vai receber essa ação. Isto é, grosso modo, a voz passiva no português e no japonês é igualzinho. Como é que fica em japonês? Qual foi o exemplo que eu dei? Que o cão morde. Inu ga ashi o kanda. Ok. Tá? Inu ni ashi ga kamareta. Ok. Então, Tá. inu ga ashi o kanda vira inu ni ashi... Como é que era? Ashi ga kamareta. Ashi ga. Inu ni ashi ga kamareta. Ok. Aí, tá? Então, existe essa que coincide. Tem suas artimanhas, mas enfim, grosso modo, o esquema é o mesmo. Só que em japonês tem mais dois tipos de voz passiva. Uma voz passiva em que o objeto direto aparece na frase da passiva. Ah, É o caso desse do cachorro, que eu diria inu ni, ok. que é o agente da passiva, aquele que vai praticar a ação na voz passiva, inu ni ashi o kamareta. Me parecia mais intuitivo quando estava repetindo a frase usar a partícula o e não a partícula h. Só que essa construção não existe no português. Tá certo. Tá certo? Uhum. O que acontece? Este objeto é que vai receber diretamente a ação da mordida, no caso, e que vai refletir no sujeito que sou eu. Certo. Então, se eu for assim, tentar traduzir, veja bem, estou forçando um pouco a barra, mas é como se eu dissesse, eu tive o meu pé mordido pelo cachorro. É verdade. Tá? Ficaria Você não assim. vai falar isso no português normal, mas a construção seria isso. Em outras palavras, tem um objeto que vai receber diretamente a ação, que vai reverter sobre o sujeito. Tá bom. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Sensei ni ji o homerareta. Tá. Sensei é professor, ji é letra, homeru é elogiar. Certo. Tá? É o professor que vai elogiar, tá? Mas ele vai elogiar a minha letra. Ok. Então, quem recebe o elogio é a letra. Não você. Não. Através da letra, vem para mim, que é o sujeito. Ok. E isto não ficaria na voz passiva em português, né? não. A minha letra foi elogiada pelo professor. Não é... Outra vez, fazendo a mesma comparação, é como se eu fui elogiada pelo professor na letra. Certo, certo. Quer dizer, a letra que foi elogiada, e através disso o elogio veio até mim. Então, é aquilo que eu chamo de voz passiva indireta. Certo. Não recai sobre o sujeito diretamente por alguma coisa que faz parte dele. Entendi. Tem esse tipo de voz passiva. Passando o carro da pamonha de novo, mas vamos seguir, tá, Sensei? E tem um terceiro tipo de voz passiva que é muito particular da língua japonesa, que é com verbos intransitivos. Tá certo. E esse tipo de voz passiva, mesmo em japonês, a gente chama de passiva de prejuízo. De prejuízo? Ou de meio akuno ukemi. Ou seja, uma voz passiva que cria um problema para você. Tá? Então, por exemplo, o verbo, eu sempre dou o exemplo, os alunos dão risada, fugir. Fugir? Tá. Uma pessoa foge e acabou, você não vai fugir alguma coisa. Fugir, tá? Certo.
que é nigeru em japonês, Aham. tá? Então eu posso dizer tsuma ni nigerareta. Tsuma ni nigerareta. Já estão dando risada. Eu fui fugida pela esposa? Isso, ou seja, a minha esposa me fugiu, quer dizer, fugiu de casa, saiu de casa. Aham. Então, ela fugiu, ela é que pratica a ação. Certo. Mas o efeito disso cai passivamente sobre mim, como um prejuízo meu, uma desgraça minha, ou felicidade, depende do caso. Mas, enfim, deixando a brincadeira de lado, esse tipo de verbo, de voz passiva, existe e é comum no japonês. Um outro exemplo muito comum é inu ni shinareta. De morrer, shino é morrer. Shino é morrer. Eu estava criando o meu cachorro com muito carinho, etc e tal, mas ficou doente e ele me morreu. Você não vai dizer isso em português. Não tem essa construção. Ele né? morreu, eu fico toda a tristeza, com a saudade, o prejuízo recai sobre mim. Por isso que a gente chama de voz passiva de prejuízo com verbos intransitivos. Dá para usar com chover também, então, por exemplo? Pode ser. Ameni furareta. Eu saí hoje de casa para ir para uma festa toda linda e produzida e de repente fui surpreendida por uma chuva que me estragou o penteado, minha roupa ficou toda molhada. É o caso de ameni furareta. Fui surpreendida pela chuva. A chuva me pegou de surpresa. Muito legal. Aqui falamos então de 3 usos da voz passiva na língua japonesa, né? Exatamente. Exatamente como no português, o sujeito passa para ni, etc e tal, muda, né, a posição. Isso é igualzinho ao português. Certo. Tem essa em que você vai trazer o objeto direto. Por que estou dizendo objeto direto? Porque eu vou usar a partícula o. E esta coisa que está com a partícula o é que vai receber a ação e que vai reverter para o sujeito. E o terceiro, que é essa passiva de prejuízo, que é quando acontece com os verbos intransitivos e o efeito dessa ação recai negativamente sobre o sujeito. Nossa, me parece bastante diferente, né, essa construção da língua japonesa em relação ao português. E é exatamente o que a gente repete em todos os cursos, em todas as aulas do nosso curso Japonês Essencial. Opa, o que é esse japonês essencial? É um curso que nós temos, um curso fechado, em que a gente trabalha a língua japonesa em todos os seus aspectos e a gente sempre repete, não tente encaixar no japonês as categorias do português e vice-versa. São estruturas diferentes, então tem que partir dessa concepção. E é o que nós trabalhamos neste nosso curso Japonês Essencial. Muito bem, pessoal. As matrículas podem estar abertas ou não, dependendo da época em que você estiver assistindo este vídeo, mas de todas as formas, deixaremos o link aqui na descrição para você se matricular, caso esteja com as matrículas abertas, ou deixar seu nome na lista de espera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que isso dá uma grande força, além de deixar o seu like e comentar o que você achou. Esse tópico é um pouquinho mais avançado, né? Tá? Esse é um japonês intermediário, eu diria, sim. para frente, mas vamos ver o que o pessoal vai achar desse tipo de conteúdo também. É um constante teste. Né, Aguardamos por vocês. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até agora. E a gente se vê então no próximo vídeo. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara.